Você está no canal Eu Estudo a Lição com o pastor Samuel Camilo. Hoje é sexta-feira, dia 3 de julho de 2022 e faremos um estudo adicional do nosso tema principal dessa semana, que foi Jacó e Israel, a lição número 10 do nosso trimestre. O nosso guia de estudos vai trazer para a gente um texto de Ellen White, do livro Patriarcas e Profetas, na página 162, no qual Ellen White vai comentar sobre o momento que foi o ponto de virada na história de Jacó, em que ele deixou de ser Jacó e passou a ser Israel. E ao mesmo tempo vai fazer um paralelo com a experiência que todos nós, de alguma maneira, passaremos quando o Espírito do Senhor nos preparar para sermos tirados dessa terra de pecado, dor e sofrimento, para seguirmos com ele para as mansões eternas. Se me permite, eu quero compartilhar com você alguns dos parágrafos que vão aparecer aqui no guia de estudos de hoje. O primeiro parágrafo diz assim: a experiência de Jacó durante aquela noite de luta e angústia representa a prova pela qual o povo de Deus deverá passar pouco antes da segunda vinda de Cristo. O profeta Jeremias, em santa visão, olhando para esse tempo, disse: ouvimos uma voz de tremor e de temor e não de paz, porque se tornaram pálidos todos os rostos. Ah, que grande é aquele dia, e não há outro semelhante. É tempo de angústia para Jacó, ele, porém, será livre dela. De alguma maneira, exatamente antes do retorno de Cristo Jesus, todos aqueles que tiveram a oportunidade de poder passar por uma experiência com Deus, por aqueles que, a semelhança de Jacó, quando você pega a história dele, como nós vimos durante essa semana, Jacó, naqueles 20 anos que ele passou lá na terra de Harã, enquanto estava na companhia do seu tio, ele foi aprendendo lições preciosas, foi aprendendo lições de fé. Nos primeiros 14 anos, enquanto trabalhava por suas duas esposas, ele de alguma forma aprendeu a confiar em Deus. Nos últimos 6 anos, a bênção de Deus veio sobre ele. Ele foi aprendendo lições. Ele tinha uma vida religiosa, ele tinha um conhecimento a respeito do Deus de Abraão e de Isaac. Mas o fato é que Deus ainda não era o Deus de Jacó. Uma coisa é você ter um conhecimento de Deus, uma coisa é você saber quem é Deus, uma coisa é você entender que Ele existe e que Ele é poderoso, outra, bem diferente, é você estabelecer uma relação profunda com Deus. O momento da virada na história dele foi aquele momento de angústia que ele viveu. O segundo parágrafo vai dizer assim: assim como Jacó foi ameaçado de morte por seu irmão, irado, o povo de Deus estará em perigo por parte dos ímpios, que procurarão destruí-lo. E assim como o patriarca lutou toda a noite para conseguir livramento da mão de Esaú, os justos clamarão a Deus dia e noite por livramento dos inimigos que os cercam. Como o próprio livro do Apocalipse vai mencionar para a gente, exatamente antes do retorno de Cristo Jesus à Terra, um período de perseguição virá sobre o povo de Deus. Todo um contexto é mencionado de que quando a última pessoa da terra fizer a sua escolha, quando a porta da graça, a porta de misericórdia de Deus for fechada, então um processo de perseguição começar a ser movido contra aqueles que foram fiéis ao Senhor Deus, que receberam o selo de Deus, que é a guarda do sábado, o 7º dia da semana. Então começará um processo de perseguição ao povo de Deus, e esse povo de Deus que está sendo perseguido, assim como Jacó, entrou em angústia, porque ele não sabia qual seria o seu futuro, mas ao mesmo tempo ele se sentia culpado diante do que tinha feito em relação ao seu pai e ao seu irmão. Ele sabia que o que estava por acontecer, ou poderia acontecer com ele, o encontro do seu irmão Esaú com 400 homens armados, que ele merecia a morte. E sabe, aqueles que passarão pela última grande crise não são pessoas que nunca pecaram, são pessoas reais, de carne e sangue, que cometeram pecados durante a sua vida, mas que permaneceram fiéis a Cristo Jesus, e que passarão por essa prova, por essa angústia. O terceiro parágrafo diz assim: quando em sua angústia Jacó segurou o anjo e com lágrimas implorou seu favor, o mensageiro celestial, para provar-lhe a fé, lembrou-o também do seu pecado e os seus esforços para escapar dele. Jacó, porém, não quis soltá-lo. Tinha aprendido que Deus é misericordioso e se entregou à sua misericórdia. Fez referência ao arrependimento de seu pecado e implorou por livramento. Ao rever a sua vida, quase chegou ao desespero.
mas segurou firmemente o anjo e com fortes gritos de aflição insistiu em sua súplica até que prevaleceu. Naquele contexto, o Jacó disse: eu não te deixarei ir se não me abençoares. E esse momento de luta, de prova, de alguma maneira acontecerá com o povo de Deus antes do retorno de Cristo Jesus. Uma coisa é nós termos uma religiosidade, até mesmo termos um encontro especial com Deus, mas esse será um tempo em que o Senhor Deus provará o seu povo, exatamente antes do retorno do Senhor Jesus. Uma grande prova vem sobre o seu povo. A última grande batalha entre as forças do bem e do mal está acontecendo. O bem contra o mal lutando, o mal tentando destruir o povo de Deus, o Senhor Deus protegendo o seu povo. Mas esse também é um momento para que o povo de Deus aprenda a depender totalmente do Senhor, como Jacó teve que fazer ali às margens do ribeiro do Jaboque. Jacó teve que entender que não era por causa do seu poder, da sua força, por causa daquilo que ele era, que ele conseguiria vencer. Mas ele tinha que depender só e exclusivamente de Deus. E esse será o ponto de entrega que o Senhor Deus dará a oportunidade para que o seu povo passe. E o último parágrafo diz assim: assim será a experiência do povo de Deus em sua luta final com os poderes do mal. Mas a certeza que poderão ter é de que serão vitoriosos em Cristo Jesus, assim como Jacó foi. Eu não sei o que é que nos aguarda de forma clara, total e completa. O que eu sei é que, à semelhança de Jacó, que compreendeu quem Deus era, depois de passar por essa angústia, por esse tempo da angústia de Jacó, ele, quando atravessa o ribeiro do Jaboque, ele atravessa com a cabeça erguida, porque ele sabe com quem ele está andando. Ele está com Deus, Criador do céu e da terra. E isso lhe dá segurança. Isso lhe dá garantia de que não importa o que vai acontecer. Então ele está pronto para poder entrar na terra de Canaã. Então, quando o irmão se aproxima dele, ele já não tem mais o que temer. Da mesma forma, depois que o povo de Deus passa por essa experiência, enquanto provações estão acontecendo em todos os lados, mas eles estreitam essa busca no Senhor, a sua dependência de Deus é total e completa. Eles não confiam em mais nada e nem em ninguém, é só em Deus. Então é exatamente depois desse processo que eles têm a possibilidade de ver o céu se abrindo e Jesus voltando em poder e glória para poder levá-los finalmente para viver com eles nas mansões eternas. É nesse momento que nós, a semelhança de Jacó, deixamos de ser Jacó e passamos a ser Israel, porque lutamos com Deus e nos tornamos vencedores. Eu quero que essa seja a nossa experiência, e você. Vamos orar então para que tenhamos a possibilidade de poder viver essa experiência com Deus. Ore comigo. Obrigado, Senhor, por Tua palavra, porque nela descobrimos que é nos momentos de crise que temos a oportunidade de estreitar ainda mais o nosso relacionamento com o Senhor. Quando o tempo da angústia de Jacó chegar para todos nós, ajuda-nos a aprendermos a depender totalmente do Senhor. Hoje, Pai, queremos estreitar ainda mais os laços contigo, como Jacó fez. Pois é em nome de Jesus que oramos. Amém. Eu estudo a lição. E você?